Você se sente frequentemente culpado? Por que será que sentimos culpa? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o conceito de culpa. O que é a culpa em excesso e a culpa também como algo mais profundo. Além disso, a gente vai falar também de como a culpa pode ser algo positivo e também como enfrentar a culpa em excesso. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Aqui falamos sobre muitos assuntos que vão te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Então, vamos lá? De acordo com a psicanálise, o sentimento de culpa, ele surge do fracasso com relação à imagem que o superego projetou. Então, dessa forma, quando a gente não atinge aí um ideal que o nosso superego projetou, a gente tem uma sensação de decepção com a gente mesmo. E é esse sentimento, essa sensação de decepção que vai trazer esse sentimento de culpa. Mas o que é o superego? Sigmund Freud, ele desenvolveu aí a teoria, de como o nosso psiquismo se estrutura. Então, ele entendeu que o superego é a última instância que é construída no nosso psiquismo. E essa instância, ela é responsável aí pelo aspecto moral da nossa personalidade. Então, para que fique mais didático, o superego é aquela voz que a gente escuta que fica nos dizendo o que fazer, como fazer, se devemos fazer aquilo ou se devemos fazer outra coisa, como nos comportar. Então, é aquela voz que na verdade é a voz dos nossos cuidadores, que fica internalizada no nosso psiquismo como o superego. Só que o que acontece? Esse sentimento de culpa, ele pode afetar as pessoas aí de uma forma muito intensa, fazendo com que a pessoa se sinta paralisada e presa ao passado, com que ela não consiga aí avançar depois de ter cometido algum erro, algo que ela classificou como algo errado, que não atingiu o ideal aí do superego, e faz com que ela fique presa nessa cena e se sinta culpada por muito tempo. E na nossa cultura é importante a gente pontuar aqui que quando a gente erra, quando criança, a gente comete algum erro, nos é ensinado que aquilo é algo vergonhoso, que devemos sentir culpa. Então, esse aspecto moral mesmo da nossa cultura, ele é muito enraizado e é através dessa moralidade que a gente vai aprendendo aí como nos comportar e o que fazer perante aos nossos erros. Então, esse sentimento de culpa, ele nos acompanha desde a infância por toda a vida, se a gente não conseguir ressignificar aí algumas coisas na nossa história, Então, primeiro, esse sentimento, ele vem através das falas dos nossos cuidadores, E depois esse sentimento vem do nosso próprio superego, da forma como a gente vai entendendo os nossos erros, que foi algo aprendido aí na infância. O sentimento de culpa faz com que a gente deixe de acreditar em nós mesmos. Então, ele afeta os nossos pensamentos sobre o mundo, acerca de como as coisas funcionam e também sobre a forma como a gente se enxerga. E esse sentimento, quando ele se torna mais constante, acaba gerando aí problemas duradouros, problemas mais graves. Então, o sentimento de culpa, ele está muito atrelado aí ao problema de procrastinação. O que acontece, Na procrastinação, por conta do receio de sentir culpa, para não sentir culpa, a pessoa acaba deixando de fazer algumas tarefas porque imagina que não vai ficar bom como deveria ficar, que não vai dar conta, que não vai ser o suficiente. Então, por ter esses sentimentos de culpa, ao imaginar aí uma atividade específica, a pessoa se sente paralisada e não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, por causa da culpa, ela não consegue começar uma atividade e depois, porque não conseguiu começar a atividade, ela se sente culpada. Então, é um ciclo. A pessoa fica nesse ciclo aí que tem a culpa como base. Também é importante falar aqui que sentir culpa nem sempre é algo negativo, É importante que a gente sinta culpa no sentido de a gente conseguir reconhecer os nossos erros e com isso fazer alguma coisa a respeito para mudar, Então, um mundo sem culpa, um mundo sem o superego seria um mundo catastrófico. Imagina o que as pessoas fariam livremente, sem ter esse sentimento de culpa para paralisar, para fazer a pessoa repensar. Como que seria o mundo se as pessoas só fizessem o que elas quisessem, sem considerar aí as emoções das pessoas e o que mais está atrelado a isso? Então, existe aí uma linha tênue que separa a culpa saudável de uma culpa intensa e paralisante.
E como lidar com a culpa, né? A pergunta de ouro. Então, busque entender se a culpa que você sente, ela é de fato referente a um erro, ou se você está sendo muito rígido consigo mesmo. Tente também ser um pouco mais compreensivo com os seus erros, buscando entender o que aconteceu aí, né? Que levou você a tomar determinada atitude e o que fazer para melhorar a partir daí. Também é importante entender que você não é perfeito e que em algum momento você vai errar, isso faz parte aí da nossa condição humana, né? Que os erros vão aparecer ao longo da nossa história e que é importante que a gente tenha uma flexibilidade com relação a isso. Também é importante você questionar os seus pensamentos e não tomar tudo que você pensa como verdade quando você está se sentindo culpado. E buscar também trocar a culpa por responsabilidade. A culpa, ela nos coloca num lugar muito passivo referente ao nosso erro. E já a responsabilidade, né, ela nos coloca num lugar mais ativo aí, no lugar de buscar uma transformação, buscar uma mudança. Então, tentar trocar essa percepção. Então, gente, para finalizar, é importante a gente entender que a culpa é algo construído culturalmente e é intrínseco a todo ser humano. Porém, o que vai determinar aí se essa culpa é saudável ou não é a forma como essa culpa te atravessa, a forma como você lida com ela e se você está se sentindo constantemente culpado. Essa é a questão, assim, quando a gente está no extremo, né, quando a gente está sentindo algo por muito tempo e não consegue fazer nada sobre isso, não consegue uma transformação, uma mudança, né, passa a existir uma necessidade de observar isso mais de perto, de buscar uma psicoterapia, de se observar realmente de onde é que está vindo esse sentimento e como fazer para mudar isso. Então, comente aqui embaixo o que você achou sobre esse vídeo, se você é uma pessoa que se sente culpado, né, o tempo inteiro, se você lida bem com a culpa. Comente aqui o que você vem pensando ao longo desse vídeo. Peço também para você deixar o seu like se você gostou, se você entendeu. Também vou te pedir para se inscrever nesse canal novamente, para fazer parte aí da nossa comunidade. Então, por hoje era isso. Até o próximo vídeo.